Não é verdade? Porque a presença de Deus vem sobre você. Então você sai daqui. Imagine então se pegar essa presença de Deus e colocar dentro de você. E aonde você for, para casa, para o trabalho, em todos os momentos, realmente, 24 horas ela estiver com você. Isso é o batismo do Espírito Santo. Está dando para você me compreender? Deus passa a estar dentro de você. Por isso, nesses domingos, nós temos trabalhado para eliminar certas coisas. E agora vamos por aqui, para limpar. Porque a presença de Deus é tão santa que ela não pode estar com nada. O pastor citou aqui em cima desse grande propósito de fé, sobre Davi derrubando os gigantes. Mas o interessante também, para contemplar ainda mais dessa história, fortalecer o seu voto e fortalecer o que nós estamos já falando hoje. Por que foi Davi que desceu contra Golias? Se Saul era um grande guerreiro, era o rei de Israel, qual era o desafio? Os filisteus mais uma vez convocaram Israel para uma batalha, falando: vamos batalhar por esse território aqui, por essa terra que vocês estão habitando. E o rei filisteu falou: de vez de derramarmos tanto sangue, vamos fazer a seguinte coisa: vamos colocar os campeões de cada povo. Vocês escolhem um campeão, que isso era na época das guerras medievais, existia, e nós escolhemos outro. Aquele que vencer, o seu povo é vencedor, e o povo derrotado será escravo do povo que venceu. E eles, logicamente, pela tática humana, já trouxeram aquilo que o pastor explicou de quem era Golias. Quando se olhou, Israel olhou para Golias, Israel temeu, Saul temeu. Mas por que Saul temeu? Porque ele não estava bem com Deus. Não começou ali. Ele já estava atrás, ele já não vinha bem com Deus, ele já estava se afastando, ele já amava mais o seu trono do que a Deus. Amava mais o seu trono. Então o próprio Espírito Santo, se você olhar a história de Saul no início, Saul foi, antes de se tornar rei, batizado pelo Espírito Santo. Está dando para você me compreender? Ele foi batizado, o Espírito Santo tomou posse dele. Tanto que, se você ler, você vai ver que ele até profetiza a palavra de Deus em um certo momento, antes de ser rei, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Mas, como ele começou a adorar a vida de rei, porque qual é a maior arma contra o cristão? A maior arma é o tempo. A maior arma é o que, pessoal? O tempo. O tempo, a pessoa começa no início, ela começa a ser fervorosa, a se entregar. Isso é contra todos nós. Mas o tempo vai passando, às vezes vamos deixando de uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus, vamos diminuindo. Estamos na igreja, mas vamos o quê? Diminuindo. Não oro tanto, não jejuo tanto, Deus não precisa tanto, hoje eu tenho a presença dele, eu estou bem. E a pessoa vai se enfraquecendo. Foi o que foi acontecendo com Saul. Então, quando o problema se levanta, a força do mal é inteligente. Ela fala: vou me levantar quando ele está forte. Se eu me levantar quando ele está forte, aí lógico, vai me derrubar. Eu vou esperar um momento que ele se enfraqueça pelo tempo. Está dando para você me compreender? Se enfraqueça pelo tempo. Então, Saul foi passando o tempo: eu não preciso mais de tantas coisas, eu sou um rei. Quando ele voltava das batalhas da vitória, o povo cantava: Davi matou milhares. Ou melhor, Saul matou milhares. E ele se enchia. O povo me ama. Está dando para você me compreender o que eu quero chegar? Eu conquistei, venci os filisteus. O povo me ama. E ele começou a se afastar, mesmo sendo rei, da presença de Deus. Ele começou a se afastar. Sem perceber, embora estando no trono, ele começou a ficar fraco. Sabe como é que o Espírito Santo é interessante? Estava previsto hoje falar uma coisa, mas o Espírito Santo está colocando uma outra direção em cima daquilo que o pastor estava falando. Que é o que até vou falar da fé. O que aconteceu? Quando ele viu
Golias, aquele homem da estatura citada aqui, ele temeu. Ele temeu. Ele parou de viver pela fé. E a Bíblia diz o quê? O meu justo viverá pelo quê, meu irmão? Então ele parou de viver pela fé. O gigante se levantou, ele temeu o gigante. Porque parou de viver pela fé. Está dando para você me contar? Ele parou de viver pela fé. O Espírito Santo, às vezes a pessoa, mas o Espírito Santo se afastou dele. Não, ele se afastou do Espírito Santo. Porque agora ele confiava na força do seu braço. Ele confiava na força do seu braço e viu alguém maior, mais forte do que ele falou: não posso vencer isso. Não posso vencer esse problema. E nessa mesma época, Deus vinha olhando para Davi. Deus vinha olhando para Davi. Deus olhou para Davi, que salvou as ovelhas do seu pai, uma vez do ataque de uma ursa e uma outra vez de um ataque de um leão. E Deus pensou: se esse menino cuida dessa maneira das ovelhas do seu pai, imagina se eu colocar o meu povo nas mãos dele. Esse será o sucessor. Você vê, Deus poderia ter olhado para João, filho de Saul, mas Deus escolheu Davi. Por causa do quê? Por causa do próprio Saul. Porque não seria normal alguém de Saul herdar o trono se Saul errou. Então Deus escolheu a Davi como o próximo rei e aproximou Davi de Saul. O mais interessante, por que Davi foi aproximado de Saul? Para se preparar para ser o rei. Mas como ele foi aproximado? Saul se afastou tanto de Deus, que as forças do mal, posso falar, os demônios tomaram conta do corpo de Saul. Você pode ler isso. Ele começou a ficar perturbado e manifestar com os demônios, e agredir a todos que estavam à sua volta. Então falaram: tem um menino que eu conheço, Davi, que toca a harpa, vamos trazê-lo, de repente isso vai acalmar o rei. Eles pensando que era o rei, mas era algo mal que estava no corpo do rei. Então Davi vinha, e quando Saul manifestava, quando esse espírito, a Bíblia coloca, se aproximava, se apossava de Saul, ele tocava a harpa, o espírito mal se afastava e Saul se acalmava. Era por isso que Davi estava. Você está entendendo agora? O Espírito Santo, que agora estava em Davi e não mais em Saul, tentava proteger Saul do mesmo jeito. Porque Deus amava Saul. Odiava o pecado, mas amava Saul. E foi baseado nesta fé do Espírito que, quando Davi chegou para trazer comida para os seus irmãos, ele foi dispensado. O rei falou: vai ter uma guerra, vai embora, vai ficar com seus pais, deixa que nós vamos para a guerra. Você é muito menino para ir para a guerra, vai com seus pais. Davi foi, e o pai falou: não, leva comida para os seus irmãos lá na batalha, estão há dias lá acampados, leva comida para eles. Davi voltou. Quando Davi chegou, Saul estava gritando, ou melhor, Golias estava gritando: será que esse povo não tem nenhum herói, nenhum campeão para me enfrentar? Todos estão com medo, então seu Deus também é fraco. Porque se o povo é fraco, porque seu Deus é fraco. Vamos relembrar a história. Isso saiu também da boca de quem? De Faraó. Moisés, o teu povo é fraco. O teu povo é fraco, eles são escravos há muitos anos e aceitam a escravidão. Aceitam quando eu jogo um pouquinho de comida no chão para eles. Lembra-se disso? Você vê como o mal é o mesmo e fala a mesma coisa. Esse povo é fraco. E Davi olhou e falou: peraí, quem é esse incircunciso que fala assim do povo de Israel? Que se atreve a falar assim do nosso Deus? Ninguém vai descer para enfrentá-lo? Então eu desço para enfrentar. Todo mundo falou: menino, você está ficando louco. Rei Saul não quis enfrentá-lo. Jonathan, que matou mais de 100 filisteus de uma vez, sozinho, não quis descer para enfrentá-lo. Você vai querer descer para enfrentá-lo? Não, eu vou. Uma vez eu lutei contra uma ursa, outra vez eu lutei contra um leão. Eu vou descer para enfrentá-lo. Então vai, não tem ninguém. E os outros
disseram, mas ele vai envergonhar Israel. Eles já estavam o quê, pessoal? Envergonhados. Mas você vê a palavra. Ele vai envergonhar quem? Israel, porque ele vai perder para Golias e nós seremos envergonhados. Mas eles já estavam ali, o que? Me ajude aí, pessoal. Envergonhados, porque eles se acovardaram diante do inimigo. E Saul falou, tá, então você vai. Saul sabia que quando ele tocava a harpa, o Senhor estava com ele, porque ele libertava ele. Saul então falou, você vai, usa a minha armadura, bota a minha armadura pelo menos. E colocaram a armadura sobre Davi. Diz que Davi não conseguiu levantar. Ele falou, não, é muito pesado para mim, você vê, tipo, força nenhuma humana, é muito pesado para mim. Eu prefiro tirar a armadura e ir sem arma e sem armadura. Como você vai? Os irmãos, esse menino é doido mesmo. Primeiro ele quer descer para enfrentar o gigante, agora ele não quer armadura, não quer arma, não quer nada. E ele desceu perto do rio e pegou 5 pedras. Porque na verdade na batalha não existia um gigante. Golias é o mais forte. Mas os filhos de Enaque estavam presentes, que eram 5 ao total. Eram 5 gigantes. Então cada pedra que ele pegou para derrubar um quê? A cada um dos gigantes. Essa era a fé dele. Está dando para você compreender? Essa era a fé dele. Cada pedra para um gigante. Então o que derrubou o gigante naquele dia foi o espírito que estava dentro dele. Por isso a Bíblia diz, repita comigo por favor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você compreendeu agora? Anos depois, quando Davi estava em pecado, ele enfrenta Esnibolite, que é irmão de Golias, e quase morreu na mão de Esnibolite. Muitos dizem, porque Davi estava velho. Não, porque naquele momento ele agora estava afastado de quem? Da presença de Deus. Então quando o Espírito Santo está em você, você tem poder contra qualquer coisa, contra qualquer luta, contra qualquer batalha. Mas você tem que desejá-lo. Você tem que desejar o Espírito Santo. E muitas vezes nós desejamos mais as coisas naturais da vida do que o próprio Espírito Santo. Antes de dizer a palavra e buscar com você, como assim? Quando você quer casar, você quer conhecer a moça, você tem coragem de chegar naquela moça. Quem é casado aqui sabe? E tem coragem de expressar os seus sentimentos a ela. Mas vem cá, quem disse para você que ela ia aceitar o seu convite? Quem disse, pastor Cristiano, que a pastora ia gostar do senhor? Mas o nosso desejo é tão grande daquela conquista que nós estamos dispostos a passar qualquer coisa. A gente já pensa, não, eu tenho sim e tenho o quê? Ou não, mas eu vou lá. Não é assim que a gente quer? Eu vou lá, eu vou dar um jeito. Eu vou aprender o que ela gosta. O que ela gosta? Ela gosta de flores? Então vou dar uma flores para ela. O que ela gosta de chocolate? 99,9% das mulheres gostam de chocolate. Então vou dar um chocolate. A senhora gosta de flores? Quer dizer que ela gosta de flores? Entendeu, né? Mas quem diz que vai ser aceito? Quantos levam não? De repente o próprio rapaz já levou um não em outras situações, mas ele enfrenta os seus medos, porque ele está gostando daquela mulher. Não é nem amando ainda, ele está gostando, porque ele não tem um relacionamento com ela. Mas e com o Espírito Santo você busca dessa mesma forma? Está dando para você compreender o que eu quero dizer? A pessoa, meu sonho é ter um carro, eu preciso comprar um carro. Eu vou dar um jeito de comprar um carro, eu vou arrumar um emprego, eu vou economizar, eu vou guardar, porque eu quero um carro. Mas você faz dessa mesma forma para o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo. Eu vou buscá-lo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me renovar, eu vou orar de madrugada para que eu tenha a presença de Deus. Quando eu chegar na igreja e for orar, eu vou falar, meu Deus, hoje
deixar o mundo, você vê que a Bíblia até coloca, os filhos das trevas, ela coloca assim, são mais sábios do que os filhos da luz. Esse dia eu estava pensando nisso, como assim? Como eles são mais sábios se eles não buscam a luz? Se eles são mais sábios se eles não buscam a tua presença? E comecei a orar em cima disso. Eu quero entender melhor isso. Eu falei, sempre faço isso. Aí eu entendi. Quando o filho das trevas vai fazer algo, ele quer se dedicar em cima daquele algo. E às vezes o filho da luz não se dedica tanto pelo que é o maior. A pessoa é fã do cantor fulano de tal. O que um cantor é bom para ela? Não, o cantor nem conhece ela. Mas quando ela vai no show daquele cantor, que ele começa a tocar a introdução da música, ela já sabe qual música ele vai cantar, porque ela vive ouvindo aquela música e ela canta numa altura que, se ele não tiver um microfone, a voz dela é muito mais alta do que a dele. Estou mentindo? Mas aquele cantor vai fazer algo de bom para ela. Mas ela se lança aos pés dele como se ele fosse um Deus para ela. Estou mentindo, pessoal? Hoje existem os cantores de hoje, eu nem sei quem é, mas antigamente, na época da minha mãe, que eu era menino, ouvia muito, existia Roberto Carlos, colocava a música de Roberto Carlos, já sabia qual era a música, de Erasmo Carlos, que morreu esses dias, já sabia qual era a música. O torcedor de futebol, ele vai para o estádio na fé, nós vamos ganhar. Vai perder. O quê? Vai perder o normal do jogo. Mas ele vai na fé, o meu time vai o quê? Vai ganhar. Seja qual time que for, estou falando aqui de time A ou B, não, seja qual time que for, seja Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Fluminense, sei lá. Mas ele vai na fé, o Corinthians vai jogar o Mundial, me lembro dessa época, eu não sou corintiano, mano, o Corinthians vai jogar o Mundial. O camarada pegou a casa, não sei se você ficou sabendo, vendeu a casa, vendeu o carro e partiu lá para o país. Porque ele tinha fé, o Corinthians vai ser campeão mundial. Está dando para você me compreender? O outro dia, o outro time perdeu, o cara pegou o carro que era pintado da cor do time, tacou fogo no carro. Zé aí! E tacou fogo no carro com raiva que o time perdeu. Mas o time dá alguma coisa a ele, promete alguma coisa a ele. Mas você vê como ele se lança. Não estou falando você botar o fogo no seu carro, por Jesus, mas estou dando um exemplo para você. Então, quando você se apresenta na presença de Deus para buscá-lo, às vezes você fica tímido. Não vou orar, porque senão a pessoa do lado vai ficar ouvindo o que eu estou falando. Não vou cantar, porque não sei. Mas, poxa, nós estamos fazendo para quem, gente? Para Jesus, meu Deus. Então nós temos que fazer 1000 vezes melhor do que aquele que faz para este mundo. Abra sua Bíblia em Jó, por gentileza, capítulo 14. Está dando para você me compreender? Então, muitas vezes, Deus não se manifesta na nossa vida tanto como nós queremos, porque nós não nos lançamos a Ele de tal maneira. É o que eu queria falar para você da fé. E não tem que ser algo que eu imponha, ou o pastor Cristiano imponha a você. Não tem que ser algo seu. Não estou falando que você tem que chegar e tem que gritar na oração, ou tem que gritar na canção, não. Mas você tem que se lançar, tem que ser algo da sua fé. Porque se a mulher chegou até Jesus e ela era samaritana, do povo que não se davam com os judeus, eram inimigos dos judeus. E falou: mestre, a minha filha está em casa morrendo. O Senhor pode curá-la. Mulher, não é bom, eu estou com os filhos, não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele fez isso porque não gostava dela, não, ele fez isso para prová-la. Se ela cria mesmo que ele podia curar a filha dela. Porque a vida é fácil, de repente acontece aqui. A pessoa que tinha uma doença incurável, foi curada aqui na igreja Mano Vida, espalhou no bairro, daqui a pouco um monte de gente com doenças incuráveis começa a aparecer aonde? Aqui. Porque aqui foi curada uma pessoa, eu quero também essa o quê? Mas não quer dizer que elas creem em Jesus. Elas estão vindo porque ouviram falar que uma pessoa foi curada. Está
Está dando para você compreender? E não quer dizer que elas têm fé. Mas o que curou essa pessoa da doença? O que curou foi a própria fé da pessoa. E muitas vezes vem uma outra. Mas o que ela fez? O pastor Cristiano, a esposa do pastor, ungiu ela com óleo. Eu quero que ele unja com este óleo que vocês ungiram. É o mesmo, não é outro não, né? É o que ungiu ela. Eu quero aquele que ungiu ela. Então ela é ungida, ela recebe a mesma oração e de repente não funciona. Ela fala, não quero. Então não é verdade, porque diz que ungiu com esse óleo, esse pastor, essa esposa. E por que eu não fui curado? Porque a fé dela não crê nisso. Está dando para você me compreender? Não crê nisso. Jesus testou ela, mulher, para que eu vou tirar o pão da mesa dos filhos? Para dar os cachorrinhos? Não posso. Ela virou e disse, mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, uma palavra sua basta. Ele falou, mulher, eu nunca vi fé como a tua. Vai porque tua filha já está salva. Está dando para você compreender? Então, às vezes a pessoa quer usar o exemplo de fé de alguém, mas não quer usar a fé naquele Deus. E é por isso que não acontece. A fé é individual. Eu tenho a minha fé. Você tem a sua o quê? A sua fé. Mas a sua fé você tem que crer nela. A fé é um músculo. Se você vai na academia, se você caminha, se você levanta peso, os seus músculos vão o quê? Se fortalecendo. Começa daqui a pouco aquele peso já não ser tanto peso para você. Hoje você chega e pega essa cadeira e fala, essa cadeira é meio pesada para pegar. Mas você exercita os músculos, amanhã você chega nessa cadeira, é leve para mim pegar. A fé é a mesma coisa, se você exercita ela com a oração, com o jejum, com a palavra, com a vida com Deus, com os desafios, como teve aqui hoje, com os desafios da fé, então ela vai se fortalecendo para cada vez mais. Como está a sua fé? Você veja aqui que João estava pregando isso numa igreja lá na Vila Lima, na sexta, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, se renovará e não cessarão os seus renovos. Em outras Bíblias diz os seus frutos, em outras escritas. Em outras palavras, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo a fé. Então vem um problema, vem uma situação, vem uma chateação, vem qualquer coisa e ela desiste do quê? Ela desiste da fé. Ela sai. Mas ela pode se renovar a partir do momento em que ela volte a se apegar verdadeiramente na palavra de quem? Então quando uma pessoa sai da igreja, ela sai da presença de Deus, é porque ela já não estava ligada. Ela está lá nos frutos, né? Ela está lá no caule da árvore, vamos dizer assim, e foi cortada da raiz. A árvore vai morrer, porque está cortada da raiz. Então ela começa a se enfraquecer e tudo para ela vira problema. Aí ela sai da presença de Deus. Ela está na presença, aquilo que eu falei dos reinos no domingo passado, ela sai da presença de Deus. Mas a esperança para ela está se ela voltar para a verdadeira o quê? Fé. E se apegar realmente em Deus, voltar às suas raízes, a raiz da fé. Então há esperança para ela, mas se ela viver a fé. Aquilo que eu falei para você, não é estar dentro da igreja que quer dizer que nós estamos, não é nem ser pastor, que quer dizer que nós estamos ligados a Deus. Está dando você no Eu costumo dizer para os funcionários que trabalham lá na igreja, no encontro de prédio, lá fora você tem um patrão que você chega às 7 da manhã, sai 5 da tarde, 5 da tarde você não fala mais com o seu patrão. Acabou. O seu contrato é isso, às 7 da manhã, às 5 da tarde, não sei cada um seu horário. Aqui você tem um patrão que quando você vem, ele vem com você. Ele te levantou, ele vem com você no trem, no metrô, no carro, ele entra com você, ele trabalha com você. Quando termina o dia, ele vai embora com você. Porque você não é meu funcionário,
não é funcionário da uma igreja ou do mesmo. Você é funcionário do corpo de Cristo. Tudo que você cuida é para o reino de quem? De Deus. Por mais que você ganhe, estava falando para isso, você está ligado ao reino de Deus. A mesma coisa as nossas vidas. Deus está conosco a todo tempo. Então hoje você tem que olhar se você está ligado a Deus. De repente você vive dizendo, poxa, eu vivo na igreja, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho a presença de Deus, mas quando chega a hora de buscar, você busca. Por que a gente fala para as pessoas, fecha os seus olhos? Ah, pastor, eu prefiro ficar de olhos abertos. Você pode ficar de olhos abertos. Não é uma imposição. Aí se eu estiver andando aqui, ainda mais eu que tropeço às vezes, né? Tem mania de andar e tropeçar, daqui a pouco vai agora. A pessoa vai olhar eu tropeçando aqui na oração, mas vai dar uma risada. Não há um problema de você rir com isso, não. Eu estou falando que você vai se desligar aqui do que você está falando com quem? Pelo aquilo que você está vendo. Está dando para você me compreender? Você vai se desligar. Por isso que a gente fala, fecha os olhos. Pense em quem? Se ligue com Deus. Naquela hora talvez você não saiba. Você está tanto na presença de Deus. Você está tão íntimo de Deus. Mais do que as roupas que você veste neste momento. Ele está diante de você. E Ele está esperando você falar com Ele. Amém? E aí muitas vezes nessa hora tem aqueles que falam, meu Deus, eu estou aqui, meu Deus. Ó Senhor. E ela não faz uma oração decorada. Não, meu Deus, olha, eu não sei como ter o teu Espírito. Eu não sou merecedor da tua presença, mas eu preciso. E tem aqueles que naquele momento se silenciam. Oh meu Deus, toma minha vida. Oh meu Deus, Aí ela para e pensa num problema, pensa numa situação a resolver, pensa no almoço, o que eu vou fazer hoje? Sem perceber, ela saiu da presença de quem? E ela sai da igreja da mesma forma que ela entrou. Assim. Aí ela pensa depois, por que as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo? Está dando para você me entender? Por que as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo? Eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo como o pastor falou, eu dou minha oferta, eu faço campanha. Por que não está funcionando? Porque na verdade ela não falou com quem? Duas coisas, para encerrar, duas coisas que eu vou dizer. Uma é um testemunho. Eu falei para vocês que cheguei à igreja muito novo. E um dos problemas que nós tínhamos é que o meu irmão mais velho tinha um vício de drogas. Foi uma das coisas que nós levamos. Primeira cura da minha mãe, o meu irmão mais velho tinha conhecido as drogas. Você vê como é que é a luta espiritual. Um dia nós saímos da igreja, de casa, nós morávamos em Mogi das Cruzes. Não tínhamos carro nem nada. E saímos de lá e viemos para a igreja que era aqui no Parque Dom Pedro, aqui na capital. Viemos buscamos, orando. Poxa, saímos daquela igreja daquele dia com a certeza. De repente isso já aconteceu alguma coisa assim com você. Saímos com o quê? Com a certeza. Poxa, nossa oração foi ouvida. Eu e minha mãe saímos, ó, Deus é com a gente, mãe. O milagre vai acontecer. A senhora já foi curada. Agora falta o Jean se converter ao Senhor Jesus. Ele vai se converter, tá ligado? É isso mesmo. Pegamos as palavras da igreja e fomos na fé. Pegamos um trem, naquela época o trem demorava. Outro dia até fui com a minha esposa de trem, hoje fala, cuidado, as portas do trem é tudo quebrado. O pessoal tenta roubar e pula pelo que naquela época, quando eu entrei no trem, agora até ar-condicionado bendito do trem, 30 anos depois, né? Eu pensei que é igual ao ano passado. Aí voltamos naquele trem, tudo porta quebrada, aquela bagunça, não sei o quê. Chegamos, ainda tínhamos que andar uns 3 quilômetros até casa e fomos andando e cantando as músicas da igreja, caminhando. Eu vou para Canaã. Quando a gente chega na frente de casa, todos os móveis de casa estão jogados lá de fora. O que aconteceu com eles? Todos os móveis jogados do lado de fora. A vizinha em cima do muro, Dona Dalva,
Cuidado, o que foi? O Jean chegou doido. O Jean chegou doido e pegou tudo e jogou tudo para o lado de fora. Eu acho que ele usou droga tudo. Está doido, fechado aí dentro. Cuidado para entrar que ele vai agredir a senhora. Você vê como é que as forças do mal agem? Como é que nós vimos? Na certeza. Mas agora ele vem contra nós para que nós venhamos duvidar. Eu acho que isso já aconteceu com você já. Se orou uma vez, isso vai acontecer quando você olha o problema pior. Por que isso aconteceu? Qual é o trabalho dele? Eu vou fazer ele perder a fé. Na mesma hora que a minha mãe ouviu essa palavra, ela falou: não acredito, mas acabamos de orar, acabamos de vir da igreja, está vindo tão feliz. E eu era um menino. Eu tinha acho que 10 anos naquela ocasião. Mas eu falei: mãe, o pastor falou que nós tínhamos que manter a fé. O pastor falou que nós tínhamos que manter o quê? A fé. Então eu vou entrar. A minha mãe, você está ficando doido. A mulher acabou de falar que o seu irmão quebrou tudo, está doido lá dentro, tem que chamar a polícia. Não, eu vou entrar. Eu vou entrar e eu vou resolver essa situação, porque Deus nos deu o poder. Não sei de onde nasceu aquela fé em mim naquele momento. Eu tinha acho que uns 10 anos de idade. E antes da gente abrir a porta, meu irmão saiu pela porta doido, os olhos vermelhos. Pessoa quando está, você sabe que tem certos tipos de droga que deixa a pessoa numa condição terrível. E quando ele veio na minha direção, já sabe das coisas, ele veio e caiu de joelhos. Não preciso mentir isso para você não. Não preciso mentir para erguer a sua fé. Está dando para você me compreender? Sua fé é sua fé. Eu estou te dando só um exemplo. E eu coloquei a mão na cabeça dele, conforme foi na minha igreja, e falou: seja o demônio que for, bota as mãos para trás. Ele botou as mãos para trás. Eu olhei para a mãe até assustado. O negócio funciona mesmo, né? Expulsei, meu irmão. O que eu quero dizer para você com isso? Você está tomando uma atitude de fé, o mal vai se levantar contra você. É isso. Porque ele se levanta, a Bíblia até diz para cair. Ele se levanta. Se levanta. Isso é fé. Mas você não pode vir na igreja ouvir uma palavra e quando você sai daqui, você sai dela. Então nós vamos buscar o Espírito Santo aqui agora, é a segunda, para encerrar a palavra. Mas quem tem que buscar é você. Como o pastor falou, na vida financeira só existe um jeito de você fazer um desafio com Deus para prosperar. Você fazendo um desafio. E na busca do Espírito Santo só tem um jeito. Você buscando. Vamos dizer que você está com sede aí. De repente você está com sede aí. Matou a sede aí, pessoal. Matou a sede aí. Mas a minha matou. Mas porque eu tenho que beber da água para matar a mim, o quê?